Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, gravando mais um podcast. E o nosso podcast é o Elas por Elas, um podcast só delas. Hoje eu tenho uma convidada aqui super especial. Já falei isso para ela e vou falar para vocês. Eu tenho uma convidada muito chique hoje, gente. Ela é uma advogada, uma doutora. Estou me sentindo assim super lisonjeada de receber a doutora Natasha aqui hoje. Mas antes de contar tudo para vocês sobre a doutora Natasha, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Talvez você está entrando agora, primeira vez, está entrando nesse podcast, não sabe quem eu sou. Bom, eu sou apresentadora desse podcast, Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora, tenho alguns livros aqui lançados, vou falar um pouquinho sobre o meu podcast e também aqui sobre os meus livros. Não quero perder tempo, porque a doutora Natasha tem muita coisa hoje interessante para contar sobre a vida dela. Bom, meu primeiro livro, esse daqui, Depressão Aconteceu Comigo, uma história de fé. Aqui eu conto lições de vida que eu aprendi através da depressão, lições que eu aprendi diretamente com Deus, por isso que ele se chama Uma Experiência de Fé. Escrevi também alguns livros para ajudar crianças na escola, como esse daqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, falando sobre o bullying, um problema que muitas crianças enfrentam na escola. E aqui eu conto de maneira lúdica como uma lagartinha conseguiu se livrar do bullying, como ela conseguiu aprender o quanto ela é especial. É um bom livro para você presentear a sua criança. Tenho aqui também a menina que não gostava de ir para a escola, uma experiência de vida com a minha filha. Teve um período aí que ela não queria ir para a escola, acho que todas as crianças passam por isso. E esse livro é para ajudar crianças que estão passando por esse problema, essa fase, que não gostam de ir para a escola, para que elas vejam a dádiva que é poder ir para a escola. E recentemente lancei 2 livros, esse daqui, A Minha Gatinha Marie, e este daqui, O Pedro, Menino do Coração Nordestino. A gatinha Marie conta a história da minha filha também, como ela encontrou a gatinha dela, Marie, durante a pandemia e como a nossa gatinha nos ajudou naquele momento tão difícil que todos nós passamos na pandemia. E esse livro aqui, Pedro, Menino do Coração Nordestino, eu conto a história de um menino aqui, bauruense, que é apaixonado pelo Nordeste. É verdade isso, gente. Ele é bauruense e ama o Nordeste, sabe tudo sobre o Nordeste. Ele tem uma história linda. Ele e a família dele, eles cuidam de uma cordel-teca aqui na cidade. Nós temos uma cordel-teca aqui na cidade de Bauru, gente, com mais de 3.000 cordéis. Olha que interessante. E aqui eu conto sobre o Pedro. É um livro muito bom também, um livro para entrar nas escolas. Esse é um grande sonho da minha vida, que esse livro aqui chegue nas mãos de muitas crianças. Bom, chega de falar sobre mim, porque eu tenho essa convidada especial para apresentar para vocês, a Natasha. E eu tenho o prazer de receber essa mulher extraordinária aqui, a Natasha Freitas Vitka. Estou falando certo? É isso? A Natasha nasceu aqui em Bauru mesmo, natural aqui de Bauru. E ao longo dos anos ela tem construído uma carreira sólida, inspiradora no campo do direito. Ela é graduada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, certo? Isso. A IT. E ela é pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Gama Filho. A Natasha é uma advogada com mais de 15 anos de experiência. Puxa, com essa carinha aí novinha, já tem 15 anos de experiência. Ela é sócio fundadora da Vitka e Lopes Sociedade de Advogados, que está prestes a completar 1 década já. Depois ela vai contar tudo isso para vocês. Ela já recebeu o selo referencial nacional em advocacia e justiça pelo 4º ano consecutivo. Olha que chique. Além disso, a Natasha também é sócia fundadora da NWB, Registro de Marcas, e recebeu o título de companheira Paul Harris, um reconhecimento conferido pela Fundação Rotária. É isso? Sim. Bom, depois ela vai explicar também pra gente o que é esse Paul Harris aí, que até eu fiquei querendo saber. A Natasha, além dela ser uma advogada de destaque, ela é autora de diversos artigos jurídicos, atuou como assessora da presidência na 10ª turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, no triênio 2022-2024. Sua trajetória é um verdadeiro exemplo de determinação, dedicação e excelência. Hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre a sua jornada, os desafios e as conquistas que marcaram a sua trajetória. Temos aqui, então, a Natasha, e é com muito prazer que eu apresento você para o público. Seja muito bem-vinda, Natasha. Olá,
Eu agradeço imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui com você e podermos bater esse bate-papo, né? Essa conversa. É uma conversa mesmo. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E eu quero saber um pouquinho aí sobre a sua vida. Você tem essa carreira extensa, né? De 15 anos já, de muito sucesso. E eu quero saber, primeiramente, o que te levou a escolher o direito como profissão? Como que foi o início dessa sua jornada? Então, inicialmente, né, eu pretendia cursar jornalismo. Olha só, né? Por ali, né? E aí, a busca, né, incessante por resolver as questões, pela justiça mesmo, né, o inconformismo com as situações, e por entender que o advogado, né, ele é esse instrumento, né, para concretizar a justiça. Isso fez com que eu ficasse apaixonada, né, e trilhasse esse caminho. Que lindo. Isso você já escolheu na juventude já? Sim, na juventude. Quando eu estava naquela fase de decidir para que faculdade ia? Isso mesmo. Eu comecei a cursar Direito, né, com 19 anos, terminei a faculdade com 23 e foi, desde então, advogando. Olha, que bom. É uma profissão linda, eu acho muito linda, tenho muito orgulho. Tenho pais advogados, né? Estava falando para vocês antes de começar, os pais, os irmãos. Então, eu acho uma profissão lindíssima. E eu queria saber sobre essa sócia, né? Que você é fundadora de 2 negócios de sucesso. A Vitica e Lopes Sociedade de Advogados e a NWB Registro de Marcas. Conta pra gente o que é, quais foram os seus maiores desafios também que você enfrentou para empreender, né, no direito. Sim. Assim que eu me formei, eu trabalhei num grande escritório, né, de advocacia como advogada, e quando eu me desliguei desse escritório, essa vontade de empreender, que não era só minha, mas também na época era meu namorado, hoje é meu esposo, né? Então, nós tínhamos essa vontade de empreender juntos. E aí, quando eu me desliguei desse grande escritório, foi onde eu comecei a advogar, inicialmente como autônoma, né, sem constituir a sociedade de advogados, porque na época ele ainda não havia se formado também, né? Ele ainda estava cursando. Ele se formou em Direito. Isso, ele também se formou em Direito. E aí foi nesse momento que nós, né, em conjunto, decidimos empreender nessa área. Naquela época era tudo muito diferente de hoje, né? 10 anos atrás, né? Na verdade, faz mais. Mais de 10 anos. Isso, porque a Vitica Lopes foi constituída em 2005, né? 2015, desculpa. Né? Eu me formei em 2008, mas comecei a advogar na advocacia autônoma em 2010. Né? Então, com o escritório, nessa área de empreender, foi em 2010, que vai fazer já no próximo ano aí quase 15 anos. Né? Mas era totalmente diferente. Né? Então, hoje você percebe que o acesso, né, digital, ele facilitou muito essa parte. Né? Na minha época, o forte não era você empreender na advocacia. Sim. Era tudo muito voltado para os concursos públicos, né? Então, tínhamos grandes escritórios, onde, para você adentrar nesse meio, não era tão fácil, né? Principalmente sendo tão jovem, né? Então, antigamente, as pessoas tinham uma visão que o advogado, para ter competência e tudo mais, ele deveria ser mais velho. Verdade. Né? Então, essa foi uma das dificuldades ali no momento, né? Ser tão jovem e conquistar ali o espaço. Né? Jovem e mulher, né? Sim. É verdade. Então, o começo foi um tanto quanto difícil, né? Falaria dessa maneira. Houveram desafios. Houveram desafios, exatamente. Por causa disso, né? Então, eu não venho de uma família de juristas, né? Então, até tenho alguns primos que fizeram direito, mas também foram para a área de concurso público. Então, eu e meu esposo tivemos que começar do zero, né? E tão jovens, sem experiência
Então, fomos aprendendo ali na prática Entendi. como vencer esses desafios. Legal. E o que vocês fazem no negócio de vocês? A Vitic Lopes hoje, né, o nosso maior foco, né, é a área trabalhista e tributária, que são as nossas áreas de especialidade, né? E com isso nós atendemos pessoas físicas e jurídicas, né? Além, no caso da NWB, que você passou, né, a informação, que é uma empresa de registro de marcas. Certo. Né? Então, o nosso público é dar uma assessoria completa, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, englobando essas áreas, né? A área trabalhista, tributário e a parte empresarial. Entendi. A registro de marcas seria tipo para você patentear uma marca? Para registrar a marca, né? Que haveria uma diferença entre a patente e o registro então, da marca. O registro. Isso, o registro da marca. Entendi. Isso, perante ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Que é muito importante, sim, né? Com Porque, certeza. principalmente passo, né? hoje, né? Antes não se falava muito da necessidade dessa proteção, mas hoje você vê que é uma proteção de extrema necessidade. O ideal é, antes de você divulgar uma marca, você já fazer essa proteção. Para ver se não existe já aquela marca, né? Sim, sim. E até mesmo para ver se aquela marca que você vai trabalhar, se ela preenche os requisitos, né, deste órgão, para que ela possa ser registrada. Entendi. Porque não é toda e qualquer palavra, toda e qualquer figura que pode ser registrado, né? Então, tem requisitos específicos. E aí, quando você, por exemplo, acaba não tomando esse cuidado, muitas vezes até por não saber, né? Sim, aí por você ignorância, né? Por ignorância. Você acaba trabalhando naquela marca, despendendo valores, tempo, energia e tudo mais naquilo, e você vê que aquela marca não é registrável, né? E a pessoa fica frustrada. Fica frustrada, ela perde, inclusive, dinheiro, né? Porque, por exemplo, né? Uma pessoa que quer franquear uma marca, ela vai lá, trabalha para que aquela marca seja... Uma marca já conhecida, por exemplo? Não. Não, mesmo porque uma marca inventada. Isso mesmo, né? Você abre um negócio e você tem na sua mente que esse negócio você vai franqueá-lo, por exemplo. Né? E aí você, para que essa marca, essa empresa, ela seja franqueável, ela tem muitos requisitos. Então, você tem que trabalhar essa marca tem que ter credibilidade no mercado, até para que outra pessoa se interesse em pagar para poder utilizar essa marca. Só que, e aí? Você trabalhou, despendeu dinheiro, tudo, e aí você chega para fazer o registro, vem o órgão e fala, não, mas essa marca não pode ser franqueada, não pode ser registrável, né? Então, você acaba perdendo muito, né? É verdade. Tem uma situação que me chama muita atenção, que foi falado em vários podcasts, né, na entrevista, da dona da Sodier, né? Sim, eu até estava pensando nela agora. E ela relata isso. Ela fala, né? Porque antes chamava Sensações Doce. Né? E ela relata que assim, ela franqueou, vendeu muito, né? Então, tinha toda a parte de marketing, tinha toda a parte de papelaria, de tudo, né? E aí ela foi pedir o registro. E aí não poderia registrar por causa do bombom Sensações. Né? Porque as marcas, como que elas são registráveis? Por classe. Então, se naquela classe que o seu produto ou que o seu serviço se encaixa, já tiver uma marca que seja similar ou que possa causar alguma confusão para o consumidor, ela não vai ser registrável. Entendi. Então, quem imaginaria que um bombom impediria a questão da loja nela de bolos, né? E aí, nisso, ela fala que ela teve um prejuízo de 3 milhões. Muito dinheiro. Por quê? Como que ela ia chegar para os franqueados dela, que acreditaram no negócio dela, investiram no negócio, né? Porque tem toda uma parte visual, inclusive, que tem um custo muito grande, e falar para eles, não, essa marca deixou de existir. E eles o que eu vendi para você. Tudo. Aí, o que ela fez? Ela foi e arcou com esse custo. Então, ela teve que mudar todas as fachadas, toda a parte de papelaria. Então, nesse podcast, vários que ela foi, ela cita isso. Ela fala que ela teve um prejuízo, por isso, de 3 milhões. Uau! Só que
o empreendedor, ele acaba muitas vezes não se atentando a isso, né? Verdade. Porque toda empresa, ela começa pequena. Sim. Mas você começa a empreender querendo ser grande. É verdade. Né? Ninguém empreende com o objetivo de ficar ali pequeno, não crescer. Então, é aquele passo, né, que você tem que tomar essa precaução, porque, infelizmente, tem pessoas que, nesse caso, não foi uma questão de pessoas oportunistas. Pelo contrário, foi que tinha esse conflito ali em relação ao consumidor. Mas também há muitos casos que a pessoa ela vê que a sua marca é uma marca forte, que ela tem valor, porque a marca ela tem valor. Sim. E aí que ela faz? Você não pediu o registro, eu vou lá e peço para mim. Então tem isso também. Tem também as pessoas que muitas vezes são mal intencionadas, né? Porque como que funciona isso? Quando você faz o pedido de registro da marca, você tem prioridade por aquela marca. Certo. Então, se outras pessoas quiserem utilizar ou fazer aquele pedido de registro, elas vão ficar ali atrás na fila. Então, primeiro, o avaliador vai avaliar a sua marca e aí, caso seja indeferida, ele vai para os outros pedidos até verificar. Mas, por exemplo, foi deferido a sua marca. Você tem a proteção a nível nacional. Puxa. Então, ninguém vai poder utilizar essa marca. Se você sabe que essa marca ela, está sendo utilizada em qualquer lugar, você pode notificar essa pessoa para ela deixar de utilizar a sua marca. E, se ela não fizer isso, você pode, inclusive, entrar com uma ação judicial para impedir e também para pedir a reparação pelos danos que está sendo causado. Entendi. Né? E, além disso, essa marca ela tem valor. Então, você pode, em um momento que você vendê-la. Né? A importância do registro de marca é muito importante por isso. E não só, né, a parte do registro de marca em si. Hoje, é importante, inclusive, a parte dos domínios dos websites. Né? Porque, infelizmente, também tem pessoas mal intencionadas que acabam direcionando o seu público para as páginas. Na internet é o que mais tem, né? As fraudes, né? Você sabe que nós tivemos conhecimento de um caso, né? Que o que aconteceu? A pessoa ela tinha, né, uma loja virtual e aí ela comprou o domínio .com.br. Que é Brasil, né? O concorrente comprou o domínio .com, igual. Uau. Era uma outra empresa que não tinha o nome, a marca não era igual, mas ele foi, porque as empresas elas tinham a mesma atividade. E aí a pessoa, quando digitava para entrar, por exemplo, na sua empresa, que era .com.br, ela caía na empresa do concorrente, porque ela não colocava, né? Nossa. E eles só foram descobrir porque os clientes começaram a ficar confusos, assim. Como que eu entrei agora no seu comércio eletrônico e o produto custa 100? E eu entrei daqui 5 minutos e custa 90. Isso. Eu falei, mas eu não faço essa atualização, né, assim, tão constante. Estranho. Aí foram ver que o problema era esse. O deles era .com.br e essa outra empresa comprou .com. Então, na hora que a pessoa esquecia de digitar o BR, caía no concorrente. Nossa, então é muito importante. Na hora que a pessoa vai fazer essa verificação, ela já fica sabendo tudo. Então, vocês fazem essa verificação para o cliente. Em relação ao registro de marca, sim. O primeiro passo, quando uma empresa, né, ela entra em contato conosco para registro de marca, é fazer uma busca né, junto ao órgão para verificar se essa marca está disponível. E para verificar se essa marca também preenche os requisitos para ser registrável. Entendi. Lógico que a gente não consegue ter 100% de certeza que o órgão vai aprovar aquela marca. Certo. Né? Mas existem os requisitos que já deixam claro que se aquela marca vai ser registrável ou não, né? Porque se ela preenche isso, né? Por exemplo, palavras comuns, camisa, por exemplo. Eu não posso ir lá e pedir para registrar camisa. Por quê? Porque ela não distingue a sua empresa de outra. Camisaria. Existem várias camisarias. Tem que ter camisaria alguma coisa. Isso. Então, assim, palavras que são genéricas, elas não podem ser registráveis. É um exemplo do que não é registrável. Entendi. E você vê que tem muitas empresas que o nome é justamente algum produto. Sim. Né? Somente aquele produto.
e não consegue por causa disso, porque como que então ninguém mais poderá ter camisaria se for registrar camisaria como um todo. É uma palavra de domínio público, por exemplo, Isso, porque ela tem um cunho genérico, né? O órgão, o que ele tenta? Blindar o consumidor para que o consumidor não seja enganado, né? Então, a marca ela tem que ter uma diferenciação de mercado, né? E o registro da marca faz justamente isso. Ela garante que ninguém vai poder utilizar aquela marca e que o consumidor vai saber que se ele está comprando determinada marca, essa marca é realmente daquele empreendedor, daquela empresa, né? Muito bom, muito importante saber disso. Aprendemos muita coisa hoje com a doutora. E você falou aí sobre o escritório, né? E o escritório de vocês, então, recebeu premiações importantes. Eu queria que você contasse, né, sobre essas premiações. Sim. Pelo 4º ano consecutivo, né, nós recebemos o selo Referência Nacional em relação à advocacia e justiça, né, pela ANSEC, né, que é a Agência Nacional de Cultura e Empreendedorismo. Então, nós ficamos assim super felizes, né, por manter, né, além de ter recebido inicialmente, mas depois por essa manutenção dessa premiação. E somos muito gratos, né, à nossa equipe, aos nossos clientes, né, pela confiança que eles sempre depositam em nosso trabalho. E é o que nos move, né? Assim, o reconhecimento, né? Sim, o reconhecimento. E assim, a VTK Lopes, tanto quanto a NWB, não são apenas um escritório de advocacia ou uma empresa de registro de marca, né? É um sonho que vem sendo realizado dia a dia. Com certeza. Então, nós tratamos, né, nossos clientes e os processos, registro de marcas com muita atenção. E o nosso objetivo é realmente sempre proporcionar a eles o melhor, porque a gente sabe o tanto que uma relação dessa precisa ser pautada. Com certeza, né, muito importante. Ela precisa ser pautada na confiança. Né? E confiança, ao meu ver, é assim. Você demora uma vida para construir, mas é meio minuto para destruir. Com certeza. Então, tanto eu, quanto meu sócio, quanto os nossos colaboradores, a nossa equipe, a gente tem muito essa preocupação, sabe? De não desapontar a confiança daqueles que acreditam em nós. Sim, mostrar a índole, né? O caráter de vocês, a honestidade, isso daí é muito importante. E vocês têm uma equipe, então, de quantas pessoas trabalhando lá com vocês? Nós temos pessoas diretamente conosco, né? E indiretamente, que são nossos parceiros, né? Conosco nós temos 5 pessoas, temos aqui em Bauru e também temos a filial em São Paulo, né? Legal. E aí temos os parceiros, que nos auxiliam aí por todo o Brasil, né? Hoje com o digital, antes já conseguíamos atuar por meio também de parceiros nas demais comarcas, né? Mas hoje com o digital facilitou. Virou algo nacional, né? Sim, principalmente, né, que antes o maior embaraço era a questão das audiências, né, que precisava do deslocamento e tudo mais. Hoje, como 90% das audiências são virtuais, conseguimos fazer por aqui também. Verdade. Isso aconteceu muito depois da pandemia, não foi? Sim, foi após a pandemia. Eu me lembro. A pandemia, com isso, ela trouxe, assim, uma virada de chave, né? Porque antes as pessoas relutavam muito, né? Em relação às tecnologias, e aí chegou um momento que não tinha mais para onde correr. Não tinha mais. Né? Então, mas vemos que foi um avanço, né? Verdade. Que o que relutávamos, na verdade, era excelente. Foi bom. Foi bom. Pelo menos isso foi bom da pandemia. Foi bom. Porque diminuiu essa distância, né? Então, porque o cliente ele tem muito isso, né? Se ele tem um contato com você, ele quer que você esteja presente, né? Ele, por mais que ele saiba que o outro profissional é da sua equipe, que ele tem qualidade técnica para representá-lo, mas é uma relação muito igual médico, né? Exatamente. Você quer o seu médico, você quer o seu advogado. Sim, exatamente. É a mesma coisa, né? Você passa por um atendimento, por exemplo, com o médico e chega na hora da cirurgia, é outro. Você não quer. É verdade. E isso facilitou, porque nesse atendimento, né, de outras cidades, acabou facilitando que a gente consegue tranquilamente fazer
daqui e mais processos, né? Porque antes tinha a questão do deslocamento, da viagem, então você ficava um pouco mais limitado. É verdade. Mas hoje você pode acessar uma audiência em Minas Gerais às 13 horas, às 14 horas você pode acessar outra em Belém, que está tudo certo. Exatamente, né? É muito bom. O que não era possível antes. Não era possível, isso foi muito bom. Isso. E eu queria saber, então, sobre esse título, né? Que eu falei no começo, você viu que eu falei até chique. Companheiro Paul Harris. Falei certinho, né? Sim. Quero saber como que foi essa experiência desse reconhecimento, né? Que ele significou para você, mas que você explique para nós o que significa esse Companheiro Paul Harris. Sim, esse título ele é concedido pela Fundação Rotária, né? O Rotary Club, e ele é concedido aos companheiros que doaram à Fundação Rotária ou que tiveram doados em seu nome quantia superior a $1.000. Né? Então, a Fundação Rotária ela utiliza essas doações para vários fins, vários projetos, né, a nível mundial. Né? Eles possuem como foco principal a erradicação da poliomielite no mundo. Né? Então, assim, o grande investimento, né, é esse. Mas tem projetos menores que auxiliam em todas as vertentes, todas as cidades, que a Fundação Rotária é mundial, dessas necessidades. Né? Então, esse título é concedido por este motivo. Nossa, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim, e ele é concedido pela Fundação Rotária como reconhecimento por essa contribuição nessa parte social. Sim, né? Parabéns, então, por vocês terem contribuído, né? Principalmente nos países onde a poliomielite ainda persiste, né, e tem matado muitas crianças, né? Eu acho que mais os países ali da África, da Ásia. Sim. Aqui no Brasil, não sei se tem ainda. Poucos casos. Poucos casos, mas tem. Inclusive, havia voltado a crescer, né? Porque o Brasil começou a receber gente de fora, né? Dos países aqui latinos, né? Foi por causa disso. Mas o grande foco é tentar erradicar. Erradicar. Irradiar não, tem que erradicar. Perdão. É isso aí. Não, tem hora que sai umas palavras travadas da gente. Sim. Quer tomar uma aguinha enquanto eu faço a próxima pergunta? Além da sua atuação como advogada, você falou que é autora, né, de vários artigos jurídicos. Você gosta de escrever também? Sim, que bom, que legal. Mas você gosta de escrever artigos jurídicos? Sim. Tá. Então, fala pra gente como que essa escrita jurídica te ajuda a expressar suas ideias, né? E contribuir com o meio jurídico. Sim. Para nós, né, não só para mim, mas na equipe, nós temos essa política, né, de escrever artigos jurídicos e fazer a publicação deles em portais jurídicos para poder auxiliar também com os nossos pensamentos, com as nossas teses, aqueles que acabam pesquisando sobre aqueles determinados assuntos. Né? Às vezes estudantes, né, por exemplo. Nós temos vários artigos que foram publicados não só nos portais, mas que foram utilizados por estudantes em teses de mestrado, doutorado, né, como fonte mesmo de pesquisa bibliográfica. Muito né? bom. Então, para nós é muito importante também essa área de estudo, né? Porque legal. O advogado ele precisa estudar todo dia, né? Se ele não gostar de estudar, infelizmente não pode ser sempre atualizado, né? Porque as mudanças são constantes, né? Então, o que hoje é um posicionamento, por exemplo, majoritário, amanhã muda. Então, você precisa ter essa política de realmente sempre se atualizar. Então, as leis mudam muito? Sim, as leis, e não só as leis, né, mas também os posicionamentos. Certo. A área trabalhista, por exemplo, é uma área que a parte de posicionamento dos tribunais, ela interfere muito. Né? Então, temos lá a consolidação das leis do trabalho, a CLT, né, que foi objeto de reforma recentemente, mas mais do que isso, tem os posicionamentos dos tribunais em relação à interpretação da lei. Entendi. Né? Então,
esses posicionamentos, eles mudam muito, né? Porque os juízes, os tribunais, eles têm o livre convencimento, então eles decidem e interpretam da forma como eles acham que aquela interpretação é correta. Então, por isso, para que não haja interpretações diversas, chega-se o assunto nos tribunais superiores e aí são editados posicionamentos ali para direcionar as instâncias inferiores, né? Então, isso muda muito. Entendi. Né? Então, principalmente na área trabalhista. Não que as outras áreas não tenham essa particularidade, né? Mas a área trabalhista ela é uma área que ela exige um estudo constante por causa disso. Né? Entendi. Para você ter uma ideia, assim, nós já tivemos decisões de processos idênticos, que caíram na mesma vara, e aí um juiz titular decidiu de uma maneira e o juiz substituto decidiu de uma maneira. Meu pai sempre reclama disso. Totalmente diversa. Meu pai sempre reclama. Né? E nós tivemos, inclusive, caso, por exemplo, do juiz, nessa semana decidir de uma maneira e na semana seguinte, em um outro processo, ele colocar, revejo o mesmo juiz. Revejo o entendimento anterior e minha decisão agora é de tal maneira sobre o assunto. Ele repensou sobre aquilo. Sim. E, então, por isso que é necessário você estudar bastante para poder desenvolver as teses, porque a interpretação da lei ela permite isso, né? E para que você possa nortear e dar uma segurança jurídica para o cliente. Entendi. Né? Então, às vezes, não pode nem ser decidido naquele momento, né? Às vezes é bom ele reler, né? Várias vezes, né? Para poder ter outra interpretação. Sim, sim. E então, quando o advogado vai, por exemplo, fazer um processo e ele está com dúvida, o que ele pode procurar, então, para esclarecer essa dúvida? Ele tem que procurar a lei como ela está naquele momento, naquele dia, por exemplo? A lei... A lei em si, ela não muda muito, como você falou. Ela não muda, isso. Mas para ele saber, então, dessas alterações? Ele precisa procurar, né, pesquisar a parte de jurisprudência dos tribunais, né? E aí, do tribunal que seja competente em relação àquele assunto que ele precisa analisar. Para ele poder escrever aquela petição, por exemplo. Sim, sim. Né? Mas mesmo assim, aquilo não bloqueia ele de desenvolver uma tese diferente e mudar o entendimento do tribunal. Entendi. Então, essa que é uma parte apaixonante da advocacia. Porque 1 mais 1 não é 2. Para os advogados, não. Para os advogados, não. Né? Porque se você conseguir desenvolver uma tese, formar um raciocínio jurídico que seja convincente, né? Você consegue mudar, inclusive, o entendimento a nível nacional. Nossa. Né? Então, o que é gratificante, né? Quando você desenvolve uma tese e essa tese ela faz uma mudança que impacta na vida de muitas pessoas, é muito gratificante. Com certeza. Eu acho que uma outra questão que me apaixona muito o direito é isso, é você conseguir transformar a vida das pessoas através do seu trabalho. É verdade. Né, do resultado que você oferece para elas. É verdade. Né, porque sempre, não sempre, né, não podemos generalizar, mas a maioria das pessoas que procuram um advogado, elas estão com um problema. Né? Então, com certeza. O advogado é para resolver sempre problemas. Sim. E aí você acaba sendo um meio para trazer ali a solução para aquilo, né? Para trazer um conforto, ou muitas vezes você não consegue diminuir 100% aquele problema que ela tem, porque também existe a lei, que às vezes ela deixou de cumprir, então ela tem que acabar sendo responsabilizada ali por algum valor ou por alguma condenação, mas você consegue diminuir isso, você consegue trazer um respaldo para que ela... a partir dali também passe a ter um comportamento diferente. Com certeza, muito importante. E é muito importante, então, bons advogados, né? Advogados íntegros, honestos. Infelizmente, nós temos de tudo hoje em dia, em todas as áreas, em todas as profissões. Eu sempre fico brava quando alguém vem falar mal de advogado. Advogado é tudo ladrão, não sei o que. Eu falo, não, porque eu tenho bons exemplos de bons advogados na minha família. Sim.
E é muito gratificante, então, conhecer advogados assim como vocês, né? Como Sim. você, a sua equipe, que eu estou conhecendo hoje. E é isso que a gente quer mostrar para o público, né? Que nós Sim. temos bons advogados aqui na nossa cidade, né? Esse é o intuito hoje do nosso podcast, de poder promover isso, que nós temos bons advogados aqui na nossa cidade, que nós temos bons advogados, sim, aqui no nosso Brasil, né? Sim. O Brasil tem aí a fama de corrupto, né? De corrupção. Sim. Mas nós temos que acreditar ainda na justiça, né? Sim, temos que acreditar sim. nas pessoas boas, nas pessoas que têm boa índole. Temos que acreditar, né? Sim, sim. Infelizmente, generalizam-se Não em todas pode as profissões, né? sim. Mas, com certeza, né, em todas as profissões existem pessoas boas, de Sim, boa índole, é e verdade. pessoas ruins e de má índole, Sim, né? infelizmente. Então, infelizmente, né? Mas por isso que nós temos sempre que através dos nossos atos, mostrar que isso não é geral. É que verdade. ainda existem pessoas que são honestas, certeza. transparentes, éticas. Com certeza. O que é muito importante, Muito né? importante. Porque não podemos desacreditar não só na Não. justiça, mas também na humanidade, Com né? certeza. Porque a partir do momento que generalizarmos que ninguém mais presta, então perde-se a razão de tudo, né? Eu sempre Mas- prefiro confiar, até que me Sim. prove o contrário, né? Sim, eu sou sim. uma pessoa assim que eu acredito bastante nas pessoas. Às vezes eu Sim. até fico frustrada porque eu acredito até demais. Sim. Mas até que me prove o contrário, para mim todas as pessoas são boas e honestas, né? Sim, eu não sim. fico pensando mal das pessoas. Sim, Mas sim. eu acho que a gente tem que ver isso, né? O lado bom das pessoas até que elas provem o contrário. Sim, sim. É que o que é importante também é quando você contrata qualquer profissional, você verificar não só preço, né? Isso. Porque o meu sócio ele sempre dá um exemplo que eu acho muito interessante, que você contratar serviços é diferente do que você comprar um produto. Sim, né? exatamente. Então, se você vai comprar um refrigerante de determinada marca, você pode comprar em qualquer lugar aquele refrigerante daquela marca e ir pelo preço que você vai ter entregue mesmo aquele refrigerante. Isso. Não há diferença. É. Você pode lá fazer uma pesquisa de preço. Vai e tá mudar tudo alguns ótimo, reais lá, e tá tudo certo. tudo certo. O serviço já não é assim. É igual saúde, né? Saúde igual é a mesma saúde, coisa. É a mesma coisa. Só que, infelizmente, tem pessoas que elas querem procurar pelo preço, e aí elas sabem que aquele preço é impossível de ser praticado, Sim, né, sim. por alguém que realmente aplica ali o estudo, que tem um investimento, porque a advocacia, como qualquer outra profissão, ela tem todo um custo Claro. operacional. Com certeza. Né? Principalmente um escritório, né? Isso, e você tem todo o custo, não só operacional, como fiscal, como Sim, tudo. Né? sim. Então, é impossível aquele preço que determinado fulano acaba oferecendo, mas aí você quer pagar 1/1000 do preço justo e quer cobrar como se estivesse pagando o preço justo. Então, tem determinadas situações que é nítido, que vai dar errado. Que vai dar errado, né? Mas a pessoa acaba pagando para Acaba ver. sendo enganada. Não que seja o preço que determine o caráter da pessoa, claro, porque com são certeza. coisas totalmente diversas. Não é isso que eu estou falando. Mas, assim, é a mesma coisa. Por exemplo, tem pessoas que caem no golpe do carro. Ela vai lá e vê um carro que custa 100 mil. Está oferecendo na internet por 20. Ela acha que ela vai comprar aquele veículo por 20 e não vai ser de um golpista. Não tem jeito. É tipo complicado, isso, é né? verdade. Então, tem determinadas situações que as pessoas precisam ter esse cuidado, né? Fazer uma pesquisa. Uma pesquisa, né? hoje, com as redes sociais, você consegue verificar se aquele profissional realmente é um profissional habilitado, porque tem muitas pessoas que se passam por advogado e não são, né? Que tem o exercício ilegal da profissão. Infelizmente. Então, assim, você tem que tomar o cuidado em todas as contratações, não só de advogado, como em qualquer uma. Em qualquer tem que área. ser precavido. Porque, infelizmente, hoje é um golpe a cada passo. Nossa, verdade. Sabe? O tempo todo. Em tudo. Em todas as áreas existem pessoas honestas e desonestas. É verdade. Né? Isso não é nem relacionado a preço, é relacionado a caráter mesmo. Com certeza. E hoje você vê, né?
até a parte dos golpistas estão focando em escritório de advocacia. Então, o que eles fazem? Eles entram lá, porque no site do tribunal consegue fazer uma pesquisa. Pega os dados, encaminha para a pessoa se passando pelo advogado, se passando pelo escritório. Já pensou? Então, assim, hoje, você tomar essas precauções é de suma importância. É verdade, é muito importante mesmo. E eu queria saber como que você lida com o equilíbrio aí de tudo, né? Dessa vida profissional, sua vida pessoal. Você falou que você é casada, não sei se você tem filhos, né? Então, eu queria saber, conta um pouquinho aí da sua vida pessoal, como que você equilibra tudo isso? É uma loucura. É uma loucura, imagino. Imagino. Eu sou casada, né? Eu e meu esposo já estamos juntos há 18 anos. Que bom, parabéns. Mas de casado faremos agora 12 anos. E temos uma filha que completou recentemente 2 anos, que é uma princesa. Linda. Como que ela chama? Betina. Um beijo, Betina. Um beijo. Manda um beijinho pra ela. Ela é a realização do maior sonho da minha vida. Com certeza. Eu falo que quando eu engravidei, eu zerei o game. Porque era realmente era o maior sonho. Mas a maior aí, conquista da vida da gente. Né? Nossa, e é uma mudança, com né? certeza. É uma mudança, vira uma chave que não tem como, né? A gente só passa a entender determinadas situações, né? Que às vezes não gostávamos muito que nossos pais faziam nessas situações, né? Quando a gente vira mãe e pai, né? Porque passa a ser uma prioridade, assim. É um amor que não tem fim. Não tem fim. E aí temos que conciliar, né? Não há tudo. Não há como fugir também. E também não acho que seja uma opção, por exemplo, pelo menos para mim, também abandonar o lado profissional, claro que né? Não. Eu entendo que a parte profissional, como a parte pessoal, com equilíbrio você consegue seguir. Tudo tem que estar equilibrado. Tudo tem que estar equilibrado, né? Às vezes dá um cansaço, mas desistir não é uma opção, né? Verdade. Penso sempre nisso. Então, é muito mais motivo de gratidão do que de qualquer outra. Com certeza. Às vezes a gente falha de um lado, melhora do outro, e assim a gente vai aprendendo, né? A vida são aprendizados. Sim, verdade. Sim, Conforme ela for crescendo, vão vir muitos desafios. E você vai aprendendo a escalar esses desafios e a superá-los. Sim, né? Faz parte. Com certeza. Que bom, mas é muito bom saber disso. E eu quero saber como que foi aí, a gente já está quase chegando no final, mas eu tenho que perguntar como foi essa experiência de assessora da presidência da 10ª turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina. Olha que coisa mais chique. Conta pra gente, uma sigla tão comprida dessa. Conta pra gente, como que foi essa experiência? Foi uma experiência gratificante, né, ter sido nomeada pelo então presidente dessa comissão, que é o Dr. Tiago Tesani, né? E foi muito importante. Nesse sentido também desse olhar ético na questão do desempenho da advocacia. Né? Então, o Tribunal de Ética da OAB ele está aí para averiguar, né, infrações éticas praticadas pelos advogados. Então, ali, as denúncias que são feitas por clientes ou até mesmo pelos próprios órgãos, então, juízes, há várias formas de ser aberto ali um procedimento para averiguação de determinadas condutas dos advogados. E aí, como assessora, eu fazia, juntamente com outros assessores, a parte ali de análise preliminar, se essas denúncias elas tinham razão, se deveriam prosseguir ali para uma averiguação mais detalhada e uma punição, ou não, se já deveria ali de plano ser arquivada. Entendi. Né? Porque existem várias denúncias que realmente são passíveis de punição e o tribunal ele é muito
muito categórico em barrar essas condutas, né, que não são adequadas até mesmo para dar essa segurança para a população, mas também tem denúncias que são vazias, que são feitas que não procedem, que são feitas como forma mesmo de prejudicar. Entendi. Né? Um advogado às vezes querendo prejudicar o também outro. Existe, também de advogado querendo prejudicar, da parte que muitas vezes não ficou satisfeita com o resultado, querendo, né, utilizar daquilo como forma de causar prejuízo para aquele advogado, porque o tribunal ele tem penalidades que vão desde advertência, suspensão, até mesmo a exclusão dos quadros da OAB. Então, é muita responsabilidade, né? O advogado ele tem uma responsabilidade enorme. E foi muito gratificante participar como assessora. Que aprendizado, né? Foi um aprendizado. Imagino. Um aprendizado no todo, sabe? Imagino. Porque você vê ali situações onde você fala, não, realmente, né? Coisas para você também prestar atenção para refletir, né? Para refletir. Eu penso muito assim, sabe? Eu acho que todas as pessoas têm muito a crescer na nossa vida. Qualquer conversa pode ser com a pessoa mais simples, com um morador de rua. Sim. Ele vai ter algo para te ensinar. Então, você sempre tem que estar aberto para essas mensagens, né? Assim, para esse aprendizado. E o tribunal e esses processos e tudo mais foram também uma forma de aprendizado. Nossa, com certeza. Que escola. É uma escola, exatamente. Que legal, muito bom. E, na sua opinião, né, o papel do advogado nos dias de hoje, especialmente, né, nessa sociedade que está cada vez mais digital, né, com novas tendências, novas demandas jurídicas surgindo a todo momento, o que você acha que está assim, mudando muito hoje para o advogado? Olha, eu acho que o que mais mudou é essa possibilidade do atendimento digital e muitos entendem da desnecessidade da estrutura física. Isso faz com que muitos advogados que antes trabalhavam nos grandes escritórios decidam empreender. Entendi. Então, aumentou o número de advogados que não mais querem ser empregados nesses grandes escritórios e querem ter o seu próprio negócio, serem autônomos, né? Então, essa possibilidade facilitou, encorajou mais. Né? Porque antes você via uma dificuldade maior, porque as pessoas pensavam, nossa, como que eu vou começar um negócio e assumir todo um custo para isso, se eu não sei nem se eu vou conseguir ter clientes, né? E hoje você vê que não, que a pessoa, ela da casa dela, ela consegue atender. Né? Lógico, depende ali qual é o objetivo dela, né? Mas ela consegue atender, inclusive, se quiser, todo o Brasil. Através das plataformas, consegue fazer as divulgações e consegue atender a todo o Brasil. Então, ela, para o início, facilitou demais. Entendi. Né? Para o iniciante, o advogado iniciante, facilitou bem. No meu ver, eu creio que facilitou bem, porque tirou essa barreira, né, que era um dos empecilhos, que era assumir esses custos sem saber se daria certo ou não, né? Alugar um escritório, às vezes, né, e ficar ali sentado esperando o cliente aparecer, né? Era mais difícil. Então, acho que essa parte digital auxiliou muito isso. Então, nós vemos que hoje há um número maior de advogados que empreendem sem ter tanto esse receio, né? Com essa liberdade aí, de não precisar já despender de um valor alto, né? Para poder iniciar na carreira, né? Muito bom. Lógico, tudo eu creio que é muito do objetivo de cada um, né? De cada nicho, da área, né, que escolheu. Área, né? Porque a advocacia, ela tem a parte de massa, né? E tem a parte da advocacia que eu falo, né? E eu não só eu, mas tem uma corrente que fala que é a advocacia boutique, artesanal, né? Então, nós do escritório somos da parte da advocacia boutique artesanal, que tem esse nome. Mas tem grandes escritórios que seriam a advocacia de massa, que seria, por exemplo, a advocacia bancária, né?
E aí acaba tendo essa necessidade de uma estrutura maior e tudo mais. Mas eu creio que isso auxiliou muito. Que bom, muito bom. E eu queria que você encerrasse, né, para a gente, dando um conselho para as mulheres, né? Esse podcast eu tenho certeza que vai ser assistido por homens também, inclusive meu pai. Vou mandar para ele, ele vai gostar muito desse podcast. Mas como nosso podcast é para mulheres, então eu queria que você desse esse conselho para as mulheres que estão começando agora na área do direito e que elas sonham também em empreender, né, num futuro aí dentro desse universo jurídico. Então, você olha para aquela câmera ali, para as mulheres que estão assistindo a gente, deixa aí uma palavra, um conselho para essas mulheres que estão começando agora e estão querendo empreender também. Sim. O meu conselho é que, mesmo que você tenha medo, vá com medo mesmo, né? Desistir não é uma opção. Verdade. Você tem capacidade para isso. Então, siga. Se você tem esse desejo no seu coração, né? Se é algo que você vai fazer com paixão, não tem como dar errado, né? Então, a partir do momento que você der o primeiro passo, o resto vai acontecer. Então, não desista, comece. Não tenha medo, né? O medo não pode te paralisar. Então, siga, vá atrás. Não tem como dar errado a partir do momento que você faz aquilo com paixão. Isso aí, muito bem, muito bom. E eu acho que você, seu esposo aí nos empreendimentos de vocês, também como advogado, vocês têm um futuro brilhante pela frente, né? Um futuro lindo, muito mais próspero ainda. Mas eu queria que você falasse rapidamente, só para a gente encerrar, os sonhos aí, alguns objetivos próximos para o futuro. O que vocês esperam aí dos empreendimentos de vocês como advogados? Então, fala para a gente aí quais são os próximos projetos. Sim. O nosso maior desejo é continuar nessa crescente, né? Aumentar nosso quadro de colaboradores e também aumentar as nossas dependências físicas, né? Então, ter filiais em mais estados, né? Porque para ter um atendimento mais pessoal também fora, né? Não só aí pelas redes sociais, pelos meios que hoje são possíveis. Então, nossa pretensão é progredir cada vez mais, né? Continuar dando o atendimento aos nossos clientes da forma como fazemos, apesar do tamanho, assim, com esse contato, sabe? Podermos entregar os resultados que eles almejam e cada vez mais progredir tanto com a Vitic Lopes quanto com a NWB, e também aí futuramente teremos uma nova empresa, mas aqui não podemos ainda divulgar. Surpresa. Mas os planos são de progresso sempre. Que bom, logo todo mundo vai saber. Logo, sim. Muito bem, muito bom. E obrigada por você ter vindo aqui, contado aí pra gente um pouquinho dos projetos, contado um pouquinho aí da sua experiência. Foi um papo muito gostoso, muito legal. Obrigado por ter aceitado nesse convite. E espero que muitas pessoas assistam. E você, mulher que está começando aí nos negócios, tanto na parte jurídica, né, estudando para ser uma advogada, ou está pretendendo empreender em qualquer outra área. Vocês viram aqui o testemunho da doutora, com fé, coragem, determinação, né? Não pode ter medo, tem que lutar e você vai conseguir. Então, medo não é uma opção, né? Tem que persistir, prosseguir, porque com fé, com determinação, com coragem, a gente vai longe. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada, um abraço, viu? Sou eu quem agradeço, foi um prazer. Que bom. Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Foi realmente uma conversa deliciosa. Poderíamos ficar aqui horas. Com certeza, com certeza. Agradeço muito, que bom, viu? Pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada. Recíproco, muito obrigada. Nada. Gente, então esse foi mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Espero que vocês tenham gostado.
Acompanhe a gente aí nos próximos podcasts. Sempre trazemos aqui histórias inspiradoras, mulheres inspiradoras com histórias de vida. Você não pode perder. Cada semana é uma história diferente. Histórias aí para ajudar você a ter uma vida melhor, para ter sempre fé, coragem, determinação, foco. Não ter medo e lutar pelos seus sonhos, tá bom? Então, um abraço para você, muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo para todo mundo aí, tá bom? Beijo para você e até o próximo podcast. Deus abençoe. Tchau, tchau.